Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado mais sombrio da realidade aqui no canal Annie Crime Zone, onde a gente mergulha fundo em casos criminais reais, histórias perturbadoras, mistérios complexos e episódios que desafiam a nossa percepção de confiança, manipulação e justiça. Maio está quase findando, e como vocês já sabem, este é o mês especial aqui no canal, dedicado a histórias envolvendo mulheres que cometeram crimes chocantes. Casos que nos fazem refletir sobre até onde pode ir o desespero humano, os limites da mente e as falhas de um sistema que, muitas vezes, não consegue intervir a tempo. O vídeo de hoje é o último desta série e traz uma história real, profundamente perturbadora, mas também extremamente complexa. Porque, diferente de muitos casos que já vimos aqui não existe uma linha simples entre culpa e inocência. Hoje vamos falar sobre um caso que chocou a Austrália e que até hoje é lembrado como um dos mais incomuns já registrados. Mas antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso novo, porque isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Agora vem comigo entender todos os detalhes desse caso. Essa é a história de Tracy Wigginton, a mulher que ficou conhecida como a Vampira de Brisbane. Tracy Wigginton nasceu em 4 de agosto de 1965 na Austrália. E desde cedo a vida dela foi marcada por instabilidade. Ela foi criada pelos avós maternos após a mãe não conseguir cuidar dela. Mas, segundo relatos da própria Tracy, esse ambiente era rígido e abusivo. Ela afirmou ter sofrido violência física e psicológica, algo que, se confirmado, pode ter influenciado diretamente na forma como ela passou a enxergar o mundo. Quando tinha apenas 15 anos, seus avós faleceram, deixando para ela uma herança significativa. Mas ao invés de trazer estabilidade, isso coincidiu com uma fase ainda mais turbulenta. Um ponto que aparece muito nesse caso, e que precisa ser tratado com bastante responsabilidade, é a orientação sexual da Tracy. Na época, final dos anos 80 e início dos anos 90, a mídia tratou isso de uma forma extremamente sensacionalista, quase como se fosse um elemento central da história. Ou pior, como se tivesse alguma ligação com o crime em si. Alguns veículos chegaram a destacar isso no próprio apelido que deram ao caso, reforçando estereótipos e alimentando uma narrativa que hoje a gente reconhece como problemática. Mas aqui é importante separar as coisas com muita clareza. A orientação sexual de uma pessoa não define caráter, não explica comportamento violento, e muito menos pode ser usada como justificativa ou causa de um crime. O que existia naquela época era um contexto social bem diferente do atual, com muito mais preconceito, desinformação e julgamento. E isso influenciava diretamente a forma como certos casos eram apresentados ao público. Então, quando a gente revisita essa história hoje, é essencial ter esse olhar mais consciente, entendendo que essa parte da identidade dela foi explorada de forma injusta e que não deve ser confundida com os atos que ela cometeu. Porque, no fim das contas, o que precisa ser analisado aqui são os fatos, as circunstâncias e os fatores reais que podem ter contribuído para o que aconteceu, não rótulos ou estigmas. Após uma sequência de perdas e experiências difíceis, a vida da Tracy Wigginton começa a tomar um rumo cada vez mais instável. Depois do aborto espontâneo, que, segundo relatos, teve um impacto emocional muito forte, ela passou a se afastar da religião que praticava até então. Aquela estrutura que antes parecia dar algum sentido à vida dela, simplesmente deixou de fazer sentido. E é nesse momento que surge um novo interesse: práticas alternativas, espiritualidade fora do padrão tradicional, e, segundo testemunhos da época, um envolvimento crescente com o ocultismo. Algumas pessoas próximas afirmaram que ela começou a manter objetos associados a rituais simbólicos,
e que demonstrava uma curiosidade cada vez maior por temas ligados a poder, controle e até a ideia de transcendência. Também existem relatos de que ela utilizava sangue de animais em alguns desses rituais, algo que, mais tarde, acabou sendo amplamente explorado durante as investigações. Mas aqui entra um ponto muito importante. Grande parte dessas informações vem de depoimentos de terceiros, muitas vezes feitos sob pressão, durante interrogatórios ou no contexto do julgamento. Ou seja, nem tudo pode ser confirmado com total precisão, e parte disso pode ter sido amplificada pela própria narrativa construída ao redor do caso. Com o tempo, já vivendo em Brisbane, Tracy passou a se cercar de um grupo específico de jovens mulheres, com quem desenvolveu uma relação intensa. Relatos indicam que ela exercia certa influência dentro desse grupo, seja pela personalidade forte, pelo comportamento dominante, ou até pelo estilo de vida que levava. E é nesse ambiente, marcado por vínculos intensos, possíveis influências emocionais e uma dinâmica pouco clara, que os acontecimentos começam a se encaminhar para a noite que mudaria tudo. Em 1989, tudo mudou. Até aquela noite, nada parecia fora do comum. Tracy era uma jovem como tantas outras, com um histórico complicado, mas ainda vivendo uma rotina aparentemente normal. Naquela noite, ela estava acompanhada de 3 amigas, Lisa Ptashinsky, Kim Jervis e Tracy Wall. As 4 saíram juntas, beberam, circularam pela cidade e, aos poucos, o clima foi ficando mais intenso, mais descontrolado. Foi então que elas cruzaram o caminho de Edward Baldock. Edward tinha 47 anos. Era pai de 4 filhos. Um homem comum, descrito por conhecidos como alguém tranquilo. Ele estava sozinho, esperando um táxi depois de passar um tempo com amigos. Era o fim de uma noite normal para ele. Ou pelo menos era o que parecia. As jovens ofereceram carona. Ele entrou no carro sem imaginar o que estava por vir. O veículo seguiu até uma área mais isolada, um parque próximo ao rio Brisbane. Um lugar escuro, afastado, onde dificilmente alguém ouviria qualquer coisa. O que aconteceu depois foi reconstruído durante a investigação e descrito nos autos como extremamente violento. Houve um ataque, e Edward não resistiu. Um dos pontos que mais chocou a opinião pública foi um detalhe específico do caso. Segundo os relatos, Tracy teria consumido o sangue da vítima. Essa informação rapidamente se espalhou, gerando uma reação intensa da mídia. E foi isso que levou ao apelido que marcaria o caso para sempre. O crime não ficou sem resposta por muito tempo. A polícia iniciou as buscas imediatamente, analisando o seu local, reunindo evidências e tentando entender o que havia acontecido naquela noite. E foi justamente na cena do crime que surgiu uma pista fundamental. Um cartão bancário diretamente ligado a Tracy. Esse detalhe acabou sendo decisivo. A partir daí, os investigadores conseguiram traçar o caminho das suspeitas, identificar as envolvidas, e, em poucos dias, as 4 mulheres foram localizadas e presas. O caso ganhou grande repercussão e rapidamente chamou a atenção da mídia. Em 1991, o caso chegou ao tribunal. O julgamento foi acompanhado de perto, tanto pela imprensa quanto pelo público, já impactado pelos detalhes que vieram à tona. Durante o processo, diferentes versões e responsabilidades começaram a surgir. Tracy foi a única a se declarar culpada pelo crime. Essa decisão teve um peso enorme no desfecho do julgamento. Ela acabou sendo condenada à prisão perpétua. As outras envolvidas tiveram destinos diferentes dentro do processo, com condenações menos severas, e no caso de uma delas, absolvição. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi a ausência de uma explicação totalmente clara para o motivo do crime. Durante o julgamento, surgiram relatos de que Tracy acreditava ter impulsos vampíricos, algo que gerou ainda mais debate e controvérsia. Mas até hoje, não existe um consenso sobre o que realmente motivou aquela noite. Após a condenação,
Tracy passou anos atrás das grades. Durante esse período, seu comportamento dentro da prisão também chamou atenção. Houve registros de incidentes, conflitos e episódios que levantaram questionamentos sobre sua estabilidade e reabilitação. Ao longo dos anos, ela fez diversos pedidos de liberdade condicional. Muitos deles foram negados. Até que, em 2012, após mais de 2 décadas, a liberdade condicional foi finalmente concedida. Essa decisão dividiu opiniões entre aqueles que acreditavam na possibilidade de reabilitação e aqueles que viam o crime como algo imperdoável. Mesmo após deixar a prisão, o caso voltou a ganhar destaque anos depois. Em 2021, surgiram postagens nas redes sociais associadas a Tracy, com conteúdos ligados a temas sombrios. Essas imagens rapidamente se espalharam, reacendendo o interesse público no caso. E, mais uma vez, levantando questionamentos sobre sua liberdade. Para muitos, isso foi visto como um sinal preocupante. Para outros, apenas mais um reflexo do passado que nunca deixou de acompanhá-la. Esse caso vai muito além de um crime. Ele levanta questões difíceis sobre trauma, sobre saúde mental, sobre o impacto de vivências passadas e sobre até que ponto uma pessoa pode ser responsabilizada por aquilo que carrega dentro de si. Também nos faz pensar sobre como a sociedade reage ao que não entende, ao que foge do padrão, ao que assusta. E talvez a pergunta mais inquietante seja justamente essa: isso poderia ter sido evitado? Ou era algo que, de alguma forma, já estava destinado a acontecer? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal Annie Crime Zone e deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a trazer mais histórias como essa para vocês. E eu quero muito saber a sua opinião. Me conta aqui nos comentários o que você acha desse caso. Até o próximo vídeo.